nosso centro. O CEA, ele está, não decidiu como é que fala, mas enfim, a gente está já há uns meses, né, tentando, buscando institucionalizar a pesquisa, um grupo de pesquisa de Ásia aqui na UF. A gente já fez alguns eventos, não sei se vocês estão ligados na nossa página, mas a gente divulga tudo por lá. Por exemplo, a gente fez o mês da Rússia na Biblioteca Parque de Niterói, né, com diversas mesas e mini-cursos lá. Fizemos eventos aqui na UF também, com professores da área. E hoje vamos estar trazendo 4 professoras, né, que, enfim, são renomadas na área de Ásia, né, de estudos asiáticos, para conversar um pouquinho aqui com a gente. Então, chamo à mesa a professora Ekaterina Volkova, professora Renata Schettino, professora Beatriz Vício e professora Janete Oliveira. São membros do Centro de Estudos Asiáticos, além de mim, a Fabiana Safi e o Matheus, ambos aqui da UF. E além disso, faltou também o Edelson Parlov, que não pôde comparecer, infelizmente. Complementando um pouquinho de falar um pouquinho sobre o centro, né? O centro é jovem, a gente começou a atuar um pouco mais esse ano. Ano passado a gente organizou o primeiro simpósio de estudos asiáticos, que também foi um evento assim, de encontro super bacana. E esse ano a gente se organizou mesmo enquanto centro, enfim, a gente está expandindo. O nosso objetivo é ser um núcleo interdisciplinar, porque é uma área que é muito colaborativa, né? Cresce assim, de forma colaborativa e para diferentes níveis de pesquisadores. Então, o nosso objetivo é estar sempre congregando, estar sempre reunindo, expandindo essa área que precisa tanto, né, desse apoio para estar crescendo. Enfim, então o nosso centro aí está crescendo bastante. A gente já tem uma página no Facebook, tem um e-mail, é CEUF, C-A-U-F, tem toda a divulgação lá dos eventos anteriores que já fizemos, os que a gente tem aí no horizonte para ainda fazer, e queremos aí agradecer muito a presença de vocês, que dão vida aí à nossa iniciativa, né, e as professoras que aceitaram, e o convite, e é isso, assim, espero que vocês gostem, acompanhem lá a gente para dar essa força e continuar, vocês têm interesse, enfim, né, nos estudos asiáticos. Então, gente, vou apresentar a mesa. Inclusive, agradeço muito a presença, o aceite de todas as professoras e, como a Fabi já falou, também a presença de todos vocês aqui hoje. Nós temos a professora Renata Schettino. Não sou italiano. Não sou italiano, sou de Rússia. É difícil. É difícil, Pois é. Ela é professora adjunta do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, nossa UF, né, aqui da casa, e atua nas áreas de História Contemporânea, História de Ásia Contemporânea, Teoria da História, especialmente nos temas totalitarismo, terrorismo, intelectuais, imperialismo, revoluções e modernidade. Temos também a professora Beatriz Vício, que é professora adjunta do Departamento de Ciência Política do IFIT, da UFRJ, e teve uma carreira bastante relacionada ao jornalismo, né, como jornalista, foi fundadora de diversas revistas, ganhou diversos prêmios e preside, além disso, o Espaço Cultural Diálogos do Sul, além de ter sido medalhista, ter recebido a Medalha da Vitória, concedida pelo Celso Amorim, e o prêmio Vladimir Herzog, o Golfinho de Ouro, em 2000, de jornalismo. Ela trabalha com a questão com conflito árabe-israelense, guerra no Líbano, questão do Iraque e mais algumas coisas nesse sentido, movimento no alinhado, na ONU, etc. Também temos a professora Janete Oliveira, que é professora assistente do setor de japonês no Instituto de Letras da UERJ. Ela tem experiência nas áreas de literatura e língua japonesa, com ênfase em interpretações literárias, cinema, televisão e teatro, atuando principalmente nos temas de comunicação, língua e cultura japonesa, interface de português-japonês, comunicação intercultural. E ela também, atualmente, presidente da Associação de Professores de Língua Japonesa do Rio de Janeiro. Por fim, temos a professora Ekaterina Volkova, que é a professora aqui da UF de Língua e Literatura Russa, além de ser tradutora e pesquisadora das obras de Yuri Lotzman, Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, é isso? Medvedev, ok. Valentin Voloshinov e Piotr
além de ter sido professora ministrante do curso no Campus pela FEFELESH na USP e atuante nas áreas de teoria literária, semiótica da cultura, cultura popular, tradução e ensino de língua russa. Então, vamos começar com a professora Janete Oliveira e depois subimos a mesa para, ao final, ter o debate. Você prefere sentar aqui? Não, se você posso passar? É porque tem 2 clipes e aí depois eu vou ter que fechar o PDF e abrir o vídeo. Bom, boa tarde, né? Eu quero primeiro agradecer ao pessoal do Centro de Estudos Asiáticos pelo convite, de poder falar um pouquinho do trabalho que a gente realiza na UERJ com relação a estudos de mídia, né? Que embora eu seja professora de língua japonesa, meu mestrado foi em comunicação social, então eu alio as duas coisas estudando a mídia japonesa através de sua interface com a literatura e com o cinema, dorama, e como é que isso pode ajudar também no ensino da língua japonesa. Então, é um estudo bastante abrangente, mas que é pouco conhecido no Brasil. Poucas pessoas trabalham com mídia japonesa, a contemporânea, né, porque muita gente conhece cinema e tal, mas dos anos 50, ou então na Nouvelle Vague e tal. Então, o que é feito de cinema e mídia hoje no Japão é pouco conhecido, e essa relação com a literatura. Né? Então, no caso do Japão, a gente tem basicamente 4 coisas no qual você tem uma expressão da literatura, que eu chamo de literatura mais midiática, que são a literatura em outros suportes fora o papel. Né? Que no caso são as novelas, que a gente chama em japonês de doramas, que tem muitas novelas que são inspiradas ou em mangás, né, as histórias de quadrinhos japonesas, ou em livros, né, que é uma coisa extremamente comum. E os filmes, que desde 1921 você tem, na década de 20, você tem vários filmes que são baseados em literatura. Eu vi que vários literatos japoneses contribuíram para a expansão do cinema japonês do seu início. A animação, que é uma coisa que a maior parte, que é a face, digamos, mais visível, né, da mídia japonesa, mas que tem muita animação baseada em literatura, não só em mangá, mas literatura não só nacional, mas internacional também. Um caso desse é o Hayao Miyazaki, que eu estudei na minha tese de doutorado, né, que eu não vou falar exatamente dele hoje, mas o Miyazaki é um diretor que ele utiliza não só a literatura japonesa, mas ele também mixa com a literatura internacional. E o celular, né? A pessoa pode dizer, por que literatura através do celular? Que coisa esquisita. É porque na minha monografia de graduação, que eu tinha acabado de voltar do Japão, e lá eu tinha visto um fenômeno chamado, que eles chamam de Kentai Shosetsu, que é o romance via celular, que ele tem que ser escrito no celular, aí é tudo enviado para determinados sites que tem as histórias lá, e você as pessoas assinam, né, as novelas que eles gostariam de receber, né, via celular, e esse site manda esses capítulos dessas novelas de celular. Então era um fenômeno que durou mais ou menos de 2002 a 2007, né? Eu morei lá de 2006 a 2008, mais ou menos. Então isso me chamou muita atenção. E esse boom acabou, o boom, né? Mas essa literatura ainda resiste no Japão. Então é um outro tipo de viabilização da literatura relativamente popular, né? Porque você pode fazer livros no seu celular, enviar, e depois pode ser disseminado sem o papel. E se tivesse popularidade, aí sim viraria papel. Então a gente tem uma inversão da literatura, pensando só a literatura em papel. Então no Japão você tem todas essas maneiras de viabilizar a literatura. Pode passar. Então, essa relação em cinema e literatura no Japão é uma coisa que data de muito tempo atrás, até mesmo pela própria nascimento do mangá, que era os pergaminhos que os monges budistas faziam para satirizar o cotidiano da época, que era em pergaminho. Então, se você vê ele quase como se fosse uma animação filme, né, passando, você tem essa relação muito antiga, tanto que, apesar de
só em 1921 a gente vai ter a primeira adaptação para o cinema. Isso já é muito mais antigo na animação, que inclusive ano passado fez 100 anos, né, de animação japonesa, exatamente, eram animados o quê? Contos infantis, no caso, que eu citei aqui, o Urashima Taro, que quem quiser está disponível no YouTube, né, que é de 1918, essa primeira animação. Né? Esse casamento tem ficado extremamente profícuo, principalmente a partir da década de 70, com as editoras Kadokawa, que exatamente para viabilizar a venda dos seus mangás, dos seus produtos editoriais, começou a produzir filmes também. Né? Então, hoje em dia, no Japão, você tem uma cadeia de produção, pode dizer assim, que vai do mangá para o livro, para o anime, e aí você pode ter até uma novela também, ou da novela para o mangá e do filme, ou então você tem o filme, o anime e o mangá, e não necessariamente você tem que partir do escrito para a tela, mas você pode partir da tela para o escrito, né? Então você tem, é uma cadeia extremamente produtiva e que virou praticamente natural. Pode passar, por favor. E a gente tem algumas, essa adaptação, a gente tem estudos, né, dentro da área de cinema sobre como adaptar um livro para a tela. Aí a gente tem a Lydia Hutton, baseada em alguns estudos do Robert Stein, americano, que trabalha com isso, mas você tem assim, quantas páginas dão uma cena, quantas páginas dão quantas horas. No Japão você não tem essa relação assim entre quanto da literatura, exatamente porque a própria língua japonesa já é imagem. Então elas são indissociáveis. A imagem e a literatura no Japão são praticamente uma coisa só. Quando você pensa numa palavra, você pensa sempre numa imagem. A língua japonesa é extremamente imagética. Então, essa relação entre escrever e ver é muito natural. Você não pode as coisas não são dissociáveis como elas são no Ocidente. Tanto que a Lydia Hutton fala de uma fobia à imagem e um amor às letras, porque sabendo que a imagem é inferior às letras. No Japão a gente não tem essa diferença, então às vezes você analisar o Japão via teoria ocidental é meio complicado, você tem que fazer adaptações, porque os japoneses entendem a literatura e as letras de forma diferente do que a gente entende aqui no Ocidente, né? E essa adaptação como uma questão, né, como essa questão de intertextualidade, como você pode ler um filme através de determinadas metáforas, é que aproxima o Ocidente de Oriente, através de uma análise semiótica. Já que para o japonês literatura e letra é imagem, então como é que você pode aproximar essa tradução, né, de uma linguagem para outra? É através da semiótica. Você vai ler o filme através das suas imagens e aproximar e ver como o público ocidental recodifica essas imagens baseadas na sua própria cultura. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer. A partir do momento que a gente tem o conhecimento da língua e uma base literária, a gente tenta fazer como traduzir essas imagens, esses simbologismos, esses signos, através da semiótica de mídia e também trazendo um pouco da literatura japonesa, né, fazendo que as pessoas conheçam um pouco de como é que é a literatura japonesa contemporânea, para tentar apresentar essa mídia japonesa contemporânea que muita gente não conhece, ou mesmo que conhece, não sabe exatamente o que tem das subcamadas de interpretação desses textos. Pode ir? Então hoje eu trouxe 3 exemplos, porque eu acho que fica muito mais fácil mostrar do que só falar. Então eu trouxe 3 exemplos, 2 de animação e 1 de novela e literatura. Eu tinha trazido o Takashi Miike também, mas ficou muito grande, então infelizmente eu tive que cortar. Então são 2 exemplos de animação: Sarusuberi, Mizukusai de 2015 e Konosekai no Katasumi ni de 2016, acho que muita gente já pode ter visto, né, que Konosekai ganhou o prêmio de melhor animação de 2016, e a escritora Kanaya Minato, que é muito adaptada para novelas e é uma escritora de um gênero chamado de Yamisu, né, que é mistérios grotescos e tal, né? Pode passar, por favor. Então, Sarusuberi é o nome de uma planta que floresce em agosto no Japão.
E qual é a simbologia? Embora esteja, ele usa também o nome do Hokusai, que é o Katsushika Hokusai, que é um grande nome do Kyoe do período Edo, né, que muita gente pode conhecer. Esse filme fala da filha do Hokusai e usa como simbologia dessa força, e é baseado num mangá escrito por uma mulher. E essa flor, Sarusuberi, floresce em agosto, e os ideogramas do nome dessa flor significam 100 dias vermelhos, ou seja, que a floração dela dura 100 dias. E é tirada, pode até passar para eu falar que ela é tirada de uma poesia antiga, de uma famosa poetisa, inclusive foi até discípula do Matsuo Basho, começou a escrever aos 7 anos de idade, a Chioko Kaga no Choujo, né? Então ela tem uma poesia que fala da Sarusuberi, que ela resiste ao vento, então seria uma metáfora da força da mulher que resiste às intempéries da vida, né? E também existe uma questão no filme da feminilidade da Oei, né? Que é a filha do Hokusai, e que quebra uma série de tabus em relação ao papel da mulher naquela época. Porque a Oei, ela desenha, ela vende os trabalhos dela, ela não lava, ela não limpa, ela não se casa, ela até se casou, mas depois voltou para a casa do pai, ela viveu até o final com o pai. E a escritora do mangá, que morreu em 2005, ela era pesquisadora de costumes e hábitos do período Edo, né? Então ela quis mostrar como é que era a vida naquela época, e ao mesmo tempo ela coloca a questão da espiritualidade do Kyoe e tal. Então é um filme que traz muito da história do Japão e muito desse simbologismo da mulher daquela época pelos olhos de uma mulher, né? Então eu quis trazer isso para ver exatamente como a gente pode ler o Japão por outros olhos, mesmo dentro da animação, né? Que não só dos filmes de aventura que normalmente a gente... Tá, pode passar, por favor. E eu trouxe Konosekai no Katasumini, que é desse lado do mundo, que é um mangá de guerra escrito pela Fumio Kono, que também é uma mangaka, uma escritora de mangá japonesa do sexo feminino, que escreve pela perspectiva de uma mulher como era a experiência da guerra vista pelos habitantes fora dos grandes centros. Não era Tóquio, não era Osaka, era pessoas do interior, e não era exatamente Hiroshima, era uma cidade próxima, mas a personagem principal era nativa de Hiroshima, né? Então, como é que as pessoas comiam lá? Então, esse filme foi muito elogiado pelo realismo, né? Que é visto até pelos japoneses contemporâneos como algo diferente, porque mostrou a guerra de uma perspectiva diferente, de um dia a dia, de como é que não começou a racionar a comida, comia-se plantas, como é que as pessoas sofriam, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem positiva, né? Que embora ela tenha se casado por obrigação, depois ela começou a defender aquele estilo de vida com todo o seu empenho, né? Então a vida dela vista pelo olhar de uma mulher, a vida desse mangá de guerra vista pelos olhos da Suzu-san, é o grande trunfo desse mangá, que virou filme e ganhou o prêmio de animação, porque trouxe um Japão no qual as pessoas mais antigas se reconheceram, além de trazer uma visão feminina da guerra. Inclusive a Fumio Kono tem 3 mangás, e todos os mangás são sobre a guerra, mas sempre e não é um mangá nem a favor da guerra e nem contra a guerra, é simplesmente de como as pessoas viam a guerra naquele momento fora dos grandes centros, né? Aí eu trouxe aí é o clipe animação, por favor. Eu trouxe animação, onde sim. Animação, não, isso.
120畳敷の紙に大だるまを描いてみたり、かと思えば米一粒にスズメを2羽描いてみたり、鉄造でお分かりなくば絵師の北斎、それならばお分かりかい？その変式が俺の父ですのさ。おめえもそろそろ自分の絵を描いたらどうかってな。人は描けてるがどうも色気がない。あのバカ、知りもしねえくせに描くからボロを出すな。よっ、姉さんどうした？そもそも嫁入り前の娘にこんな絵を代筆させる北斎先生が。病人が怖いのか？鉄造は弱虫だから病気が怖いのさ。地獄絵が真に迫ってたから。おい、その屋敷とやらへ案内しな。今度はぼやじゃ済まねえぜ。Uma série de simbologias em relação a animais e plantas, o dente de leão, a garça de Hiroshima. Então, são filmes extremamente ricos metaforicamente que podem, conhecendo-se, podem ser lidos e ajudar a entender melhor o Japão na guerra e o Japão no período Edo e o papel da mulher, principalmente, que são dois mangás escritos por mulheres com protagonistas mulheres na animação, que com exceção do Miyazaki, é relativamente raro. Aí agora pode passar, eu vou falar sobre o próximo, né? Sobre a Kanae Minato, que tem vários, aí eu vou falar mais a questão das novelas japonesas, né? E filmes também, a Kanae Minato também foram adaptados livros dela para o cinema, que ela é chamada a rainha do Yamisu. Pode passar, por favor. A Kanae Minato, ela começou a ser escritora só depois que ela casou, né? Enquanto ela fazia o serviço de casa, depois que ela fazia o serviço de casa, ela começou a escrever. E a partir daí, o Yamisu é uma coisa que já existe no Japão há muito tempo, né? Mas a partir dela começou a ganhar notoriedade. E o que é o Yamisu? É exatamente você usar figuras grotescas e que causem desconforto ao ser humano, né? E com esse tipo de história, principalmente com esse primeiro livro, Kokuhaku, que seriam Confissões, que é o único livro dela que é traduzido para o português, e tem na Vestígio Editora. Pode passar a próxima, por favor. Ela deu notoriedade a esse tipo de gênero na literatura de mistério,
que é uma mistura de que embora a gente traduza o mistério japonês como policial, na verdade não é exatamente um policial, principalmente a partir da década de 50, final da década de 50, a partir de um trabalho do escritor Matsumoto Seicho, o foco saiu do crime em si para passar para os personagens e o que os movia para esse crime. E aí ele ficou um misto de policial e suspense, porque à medida, e no caso da Kanai Minato, ela adicionou o ingrediente medo nesse suspense. Então, ela pega situações da sociedade japonesa, que é extremamente coletiva, e que se você não segue o padrão coletivo, você está à margem da sociedade, e uma série de coisas. Ela pega representações, principalmente escola, o que é escola, o que é educação. Ela pega empresas, tem Shirayuki, mercado da beleza, ela pega situações cotidianas e cria, e o crime nem é tão importante. O mais importante é o que leva as pessoas, o que tensiona as pessoas a fazer isso. E esse desconforto que ela cria através das tramas que é o Yamisu. E exatamente é nesse que ela se baseia, exatamente para tentar questionar, a partir desse tensionamento e desse sentimento de desconforto que as cenas dos filmes apresentam, e dos filmes e das novelas principalmente, dessas novelas especificamente, causam no espectador, para ele também começar a pensar e ao mesmo tempo dar esse sentimento de catarse, né? Então ela tem 24 obras no geral, e dessas 24, 11 viraram novelas e 4 viraram filmes, ou seja, mais da metade da obra da Kanai Minato foi ou para a novela ou para o cinema. Aí eu trouxe um mixinho, né, de novelas dela para vocês sentirem o clima, que não é exatamente de policial, né, mas sim esse clima de tensão que as cenas causam. Pode ser agora o clipe Kanai, por favor. Então a Kanai Minato tenta, a partir
localizar exatamente as pessoas que podem estar envolvidas no crime. Esse último é exatamente sobre a prova de entrada do exame, esses últimos que apareceram um monte de coisas escritas e tal, e de repente as carteiras voando, é de um drama chamado Prova de Exame para o Segundo Grau, que é uma competição, assim como na Coreia também existe uma competição muito grande, muito pela universidade, a educação é muito competitiva, o que ela usa como pano de fundo essa prova para exatamente questionar o que é educação, o que é um exame de admissional para um segundo grau, o que isso significa, o que isso significa dentro da sociedade japonesa para as famílias, e a partir daí ela cria um clima de mistério e que aí vai quebrando todos os personagens com os seus dramas pessoais. O crime nem é tão importante, mas sim o que envolve o crime. O primeiro, que eu não sei em português, deixa eu usar, penance, Portugal não tem. Compensação, seria acho que é compensação, né? Que a menina morreu e aí a mãe começa a culpar aquelas meninas que descobriram o corpo da criança, que as pessoas acabam 15 anos depois ficando em situações. Então ela busca uma compensação, e a destruição da psique dessas meninas que é a compensação do crime que elas cometeram anos atrás. Então existe sempre a questão da destruição da psique para resolver o crime, então pelo menos para mostrar o desconforto, a destruição da psique dos personagens, ou então pelo menos mostrar a motivação que está baseada em algum elemento da sociedade japonesa. Acho que depois disso, então, meu tempo já está acabando, então o que eu queria mostrar en passant é que há certas questões de adaptação que a gente pensa no Ocidente não se aplicam tanto ao Japão, porque essa coisa de adaptar literatura para alguma mídia, né, seja novela, filme, celular ou a animação especificamente, passam por outros filtros dentro da sociedade japonesa, porque, como o Dia disse, a língua é a imagem. O japonês pensa por imagem. Então, essa questão de adaptar, se é fiel ou não ser fiel, até o próprio Helga Stan fala nisso em um dos seus livros, que essa questão da fidelidade já ficou em segundo plano em prol de uma coisa mais autoral, né, do que o Hayao Miyazaki é muito pródigo, ele raramente é fiel ao que ele adapta, né? Mas eu não queria abordar o Miyazaki exatamente porque ele usa mais de uma base bibliográfica nos filmes, ficaria complicado de apresentar, enquanto a Kanai Minato e esses são baseados num livro só. E mesmo o mangá, que de certa forma é olhado meio torto para os pesquisadores, ele tem o seu valor, ele tem muita simbologia, muita coisa que a gente pode aprender sobre o Japão e como o Japão entende o mundo, entendia o mundo, através da interpretação da semiótica do filme ou do próprio mangá, porque o mangá também é imagem. E ao mesmo tempo os doramas e os filmes também, no caso da Kanai Minato eu só mostrei novela, mas ela tem filmes que também podem mostrar o mesmo tensionamento da sociedade japonesa, que provoca essa sensação de medo e suspense, para a gente pensar exatamente as instituições, as empresas, beleza, escola e assim sucessivamente, né? Então os desafios tem a questão da língua, que às vezes é barreira, mas muitos filmes japoneses você quase não tem diálogo e as imagens saltam mais aos olhos do que propriamente os diálogos, como por exemplo A Partida, filme que ganhou o Oscar em 2009, o Kitano com Dolls, que é um festival de cores, e assim, mas obviamente saber a língua ajuda muito para poder conseguir, como eu expliquei aqui, da flor de 100, que floresce em 100 dias e tal, eu só pude fazer isso por causa da interpretação dos ideogramas, mas não é exatamente uma barreira. E procurar alguns romances que já têm traduzidos em português, a da Kanai Minato, e tentar procurar os trabalhos, os filmes dela, que alguns até, acho que Confissões, acho que tem com legenda em inglês por aí.
porque dá para entender muito da sociedade contemporânea através desses produtos, e eu acho que as perspectivas são muito boas porque as pessoas começam a se interessar muito por esses produtos midiáticos japoneses. Eu espero que continue assim, e o Elo está aberto a qualquer questionamento, pedido de bibliografia. Estamos sempre à espera de novos pesquisadores sobre mídia japonesa. Eu acho que as perspectivas são muito boas. Muito obrigada.